Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então, primeiramente, boa noite para todos. Na aula passada, até vou recuperar o material da aula passada aqui para a gente dar uma passadinha, uma recuperada. A gente viu um pouquinho de gradiente de pressão, que é algo que a gente vai utilizar hoje, né? Então a gente sabe que conforme eu vou me aprofundando em um reservatório que está sujeito à gravidade, eu vou medir uma pressão hidrostática cada vez maior ali, né? Então a gente tem esse termo ρGH, que ele vai medir o diferencial de pressão entre dois pontos desse fluido aí. E esse H tem que ser medido, logicamente, no sentido da gravidade, né? A gente falou um pouquinho de gravidade específica, falamos de vasos comunicantes, falamos de força de flutuação e a gente resolveu alguns exercícios. A gente resolveu esse exercício aqui em sala, esse exercício aqui em sala também. E aí depois, na segunda-feira, a gente resolveu este exercício aqui, que é o exercício 3, e mais dois exercícios da nossa lista de exercícios que estão lá, que está lá no Canvas, né? Se você pegar, eu tenho a lista aqui de vasos comunicantes. Então tá aqui, ó. Eu pelo menos consegui na minha aula resolver o 1 e o 2 da lista de vasos comunicantes. Tem mais 3 exercícios aqui, né? Esses 3 aqui eles são relativamente tranquilos, né? Precisa dar uma pensadinha, mas eles são relativamente tranquilos de fazer, né? Então é importante que vocês façam. A ideia aqui era sempre que a gente trabalhasse no ponto lá que é o ponto principal de vasos comunicantes, né? Para todos os exercícios, ou seja, se eu pego dois pontos dentro do mesmo fluido e esse mesmo fluido está em comunicação, quer dizer, não são tanques isolados, né? Então a pressão no mesmo nível, em dois pontos diferentes, tem que ser a mesma, não importa o que esteja acontecendo, né? Então, a gente, por exemplo, num exercício como esse daqui, ó, eu tenho a água aqui e aqui eu tenho querosene. Então, nesse nível aqui, ó, nesse ponto da água aqui, eu tenho a mesma pressão do que nesse ponto aqui. E aqui eu tenho uma altura de coluna d'água, aqui eu tenho uma altura de coluna de querosene. Ele pede aqui, por exemplo, a diferença entre os níveis, se a pressão manométrica de 98 Pascal for aplicada no tubo da direita aqui. Então, você tendo a densidade da água, você consegue calcular a densidade do querosene com esse primeiro experimento aqui. Depois, se aplicar 98 Pascal aqui do lado, você calcula o novo nível do querosene aqui e tranquilo. Ou a nova diferença entre os níveis aqui da água e do querosene. Bem tranquilo de fazer. Então, em todos os exercícios de vasos comunicantes, você tem que usar esse mesmo princípio de você pegar dois pontos ali no mesmo fluido para encontrar pressões parecidas. Olha, nesse aqui também a gente já sabe de cara que entre este ponto e esse ponto, né, nesse líquido B aqui, mesma pressão. Aqui, ó, no manômetro de líquido aqui, nesse ponto aqui, a gente sabe que vai ser a mesma pressão também. Então as coisas começam a ficar mais fáceis da gente resolver a partir do momento que você pega esse conceito aí. Vamos lá. Aqui, ó. Então, esse aqui foi só... Deixa eu ver o que é isso aqui. Esses daqui são os exercícios da aula passada. É que eu dou umas abusadas do meu PowerPoint, então ele dá umas travadas. Hoje a gente vai entrar nessa parte de estática dos fluidos. Então a gente vai usar todos os conceitos que a gente viu na aula passada. Só que a aula de hoje ela é um pouco mais complicada, né? Ela é uma aula bem teórica. E eu quero ir bem devagar com vocês para a gente fixar os conceitos direitinho. Porque a gente vai chegar nos conceitos aí de momento de inércia de ar e tudo mais. E esses conceitos, eles são naturalmente difíceis,
Mas eu quero que vocês saibam que, por mais que eles sejam difíceis, eles são só o resultado de uma integral, que a gente não tem que ficar pensando muito o que significa fisicamente. A gente tem que saber por que a gente está calculando aquela integral, mas fisicamente não significa tanta coisa assim. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a estática dos fluidos hoje. Então, a estática dos fluidos ou fluidostática estuda fluidos em repouso sob ação de esforços normais, ou seja, pressão. É aquilo que a gente já viu na última aula. Como não é esforços cisalhantes ou fluxo, não veremos a característica da viscosidade em atuação. Porque a viscosidade, se vocês lembram, ela vem do fato de eu estar deformando o fluido, de eu estar cisalhando o meu fluido. Né? A gente viu isso lá na aulinha de conceitos. Então, se eu não estou cisalhando o meu fluido, eu não tenho como enxergar essa viscosidade. Né? A gente vai estudar aqui apenas sistemas em regime, uma vez que sistemas fora de regime pressupõem fluxo. Né? Então, o que é esse regime aqui? É um regime estático. A gente tem outros tipos de regime, né? A gente tem o regime permanente, que é dinâmico, mas aqui a gente vai ver regime estático, que não deixa de ser um tipo de regime permanente também. Oi, Mariana, não tem problema. Se for só por causa da presença, fica tranquila que uma vez que você entrou, eu consigo ver sua presença. Se for por causa da aula, aí bem que você vai ter que pegar na gravação lá depois, mas fica tranquilo. Imagina, não tem problema. Então vamos lá, a gente vai estudar os sistemas em regime permanente. Aí a gente tem aqui, variação da pressão com altura. Então a gente já viu lá na última aula de que se eu tenho, aqui eu tenho uma porção de fluido, né? Então aqui em cima, nessa parte de cima eu tenho uma pressão P1, aqui embaixo eu tenho uma pressão P2 e eu tenho uma altura H de fluido aqui, uma altura H de coluna de fluido. Repara que não necessariamente esse fluido está num container desse formato aqui. Ele pode estar lá no meio do mar, numa profundidade, sei lá, de 50 metros. Eu vou recortar simplesmente um cubo de fluido para analisar. Então, na parte de cima desse cubo eu vou ter uma pressão P1, na parte de baixo eu vou ter uma pressão P2, e aí eu tenho uma diferença de altura entre o nível de P1 e de P2. A diferença entre essas pressões, e a gente sabe que a pressão, quanto mais fundo, maior a pressão. Então, a pressão P2 é maior do que a P1, e a diferença entre essas pressões vai ser a densidade do fluido, pensando aqui num fluido incompressível, onde a densidade em todas as porções do fluido é a mesma. Então, a gente vai ter a densidade do fluido, que multiplica a aceleração da gravidade, que multiplica a diferença de altura entre os pontos que eu observei aqui. A gente já usou um pouquinho isso aqui na aula passada também. Isso aqui é igual também ao γH. Gama é o produto da densidade do fluido com a aceleração da gravidade, que a gente chama de peso específico. Para isso aqui acontecer, o que tem que acontecer para que isso seja válido aqui, para que esse ρGH seja válido? O fluido ele deve ser estático, né? O que quer dizer que na média ele deve estar em repouso, né? Esse blocão de fluido não pode estar em movimento, ele tem que estar em repouso, porque se ele estiver em movimento, ele vai ter um gradiente de pressão próprio por causa das próprias linhas de fluxo que eu vou ter dentro dessa porção de fluido aqui. Então, eu não vou ter necessariamente essa diferença de pressões aqui, porque a coisa pode estar se mexendo aqui, pode me dar um gradiente de pressão totalmente diferente. Então, a gente está pensando aqui em fluidostática, por isso que a gente pode usar esse ρGH. Depois, a gravidade, ela deve ser a única ação sobre o fluido, né? Quer dizer, se esse fluido estiver, por exemplo, sendo centrifugado, se ele estiver sendo girado, né? Se alguém estiver girando esse fluido por algum motivo, aí ele não está sujeito só à aceleração da gravidade, ele vai estar sujeito também a um campo centrífugo, né? E aí esse ρGH também não vale mais. Então só pode ter gravidade aqui. E o fluido, né, para a gente ter essa densidade constante, ele deve ser incompressível, igual a gente falou. Então, esse ρGH aqui, a gente vai usar ele bastante, só que ele tem algumas coisinhas aqui que a gente tem que prestar atenção, algumas condiçõezinhas aqui que a gente tem que obedecer. Boa noite, Guilherme. Vamos continuar aqui, ó. Então, vamos falar agora sobre pressão manométrica, que a gente até discutiu um pouquinho na passada, então eu coloquei aqui para a gente registrar. A pressão manométrica, ela é uma pressão que normalmente é a pressão que a gente mede com um manômetro, por isso que ela é pressão manométrica.
e ela é a pressão relativa à pressão atmosférica, né? Então imagina, vamos fazer um exercício mental, todo mundo aí, de brincar com seringa. Não tem problema não, Agnes, tranquilo, vamos lá. É, então imagina que todo mundo tá com uma seringa na mão, todo mundo já fez isso sem agulha para não espetar o dedo. Aí todo mundo tá com a seringa na mão e aí você pega a seringa e tampa a pontinha da seringa com o seu dedão assim, né? Então você vai tampar aquele biquinho fininho da seringa com o seu dedão e aí você vai pegar o êmbolo e puxar. Beleza. Quando você pega esse êmbolo e puxa, você tá criando dentro ia falar da mangueira, olha que doido. Dentro da seringa, uma pressão menor do que a pressão atmosférica, né? Essa pressão, ela não pode ser zero, porque a pressão zero absoluto significa vácuo, né? Significa ausência de matéria. E nós não conseguimos criar ausência de matéria dentro de uma seringa simples. Mas, então a gente sabe que aquela pressão, se eu medir ela de maneira absoluta, aquela pressão é positiva, né? Aquela pressão não é negativa. Mas a gente sabe que ela é menor do que a pressão da atmosfera. Então essa pressão, quando a gente pega essa seringuinha e puxa o êmbolo, a gente está criando uma pressão menor do que a pressão atmosférica. E essa pressão, se eu medir ela em relação à pressão atmosférica, ela vai ser negativa, certo? Mas ela vai ser negativa por quê? Porque eu estou comparando ela com a pressão atmosférica. Se eu comparar ela com o vácuo, eu não consigo ter pressão negativa, porque o vácuo já é ausência de matéria, né? Menos matéria do que o vácuo, sei lá, só se tiver um buraco negro dentro da seringa lá, mas acho que não vai ter. Então, a gente vai ter uma pressão que absolutamente, né, em valores absolutos, ela é positiva, porém menor do que a da atmosfera. E em valores manométricos, ele é negativo, porque ele é menor do que a atmosfera, né? Então vai ser, se eu pegar uma pressão menor do que a atmosférica e subtrair dela a pressão atmosférica, eu vou ter, obviamente, um número negativo. E esse número negativo é a minha pressão manométrica. Então, se eu tenho uma pressão menor do que a atmosférica, ela, em termos de pressão manométrica, ela é negativa. Vamos fazer o exercício contrário agora com a nossa seringa. Pega a seringa, você tapou a pontinha lá e você vai empurrar o êmbolo agora. Então você vai criar uma pressão maior do que a pressão atmosférica. Essa pressão, ela naturalmente é positiva, né? Porque em valores absolutos ela seria positiva de qualquer forma, mas você também está criando uma pressão maior do que a atmosférica. Então, se você comparar essa pressão de dentro da seringa com a pressão atmosférica, ela é maior. A gente sabe que ela é maior. A gente sabe que se eu soltar o dedão do bico lá, ela vai fazer um barulhinho, assim, ela vai espirrar esse ar que estava lá dentro. Então, a gente diz que, em termos manométricos, você criou uma pressão manométrica positiva. Uma pressão manométrica positiva significa uma pressão maior do que a pressão atmosférica. Então, toda vez que eu empurro esse êmbolo da minha seringa, eu estou criando uma pressão maior do que a pressão atmosférica dentro lá do corpo da minha seringa, então eu estou criando uma pressão manométrica positiva. E a gente tem essa formulinha aqui para resumir toda a história. Então, a pressão absoluta ela é igual à pressão atmosférica mais a pressão manométrica. A pressão absoluta ela é sempre positiva, né? Ela não pode ser negativa. A pressão atmosférica ela tem um valor é um atm, que é mais ou menos 101,3 kPa. E a pressão manométrica ela é a diferença entre a pressão absoluta e a atmosférica, né? Se eu passar a atmosférica aqui para o lado, você vai ver. Então, olha só, se a manométrica eu meço a partir do zero, se a absoluta eu meço a partir do zero, a manométrica eu vou medir a partir da pressão da atmosfera, né? Então ela pode ser positiva ou negativa porque ela é relativa a essa linha tracejada aqui que é a pressão atmosférica. Aqui para baixo ela é menor que a atmosférica, eu estou puxando o êmbolo da seringa. Para cima ela é maior que a atmosférica, eu estou empurrando o êmbolo da seringa. Tá? Mas só para vocês saberem que existe uma diferença entre a pressão manométrica e a pressão absoluta. E você tem que saber com bastante clareza, em todos os exercícios que você fizer, se você está trabalhando com pressão absoluta ou com pressão manométrica. Porque você pode se confundir, e se você se confundir, você vai obter um resultado muito errado, se você conseguir chegar em algum resultado. Beleza?
Estamos esclarecidos nesse ponto da pressão manométrica aqui? Sim, Vini, tranquilo. Sim. Ó, a Graziella tá perguntando aqui, qual que é a diferença entre elas? A diferença é a seguinte, ó. Vamos rabiscar aqui. Deixa eu pegar minha luzinha aqui, ó. Luzinha. Que Jesus. Achei. Desculpa, pessoal, tô meio lesado hoje. Então vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho uma tubulação. Aqui, ó. Vamos imaginar a tubulação nada. Vamos imaginar o caso da seringa. Então eu vou pegar aqui o corpo da seringa, ó. Vamos desenhar o corpinho da seringa aqui. Certo? Beleza? Tá aqui o corpinho da seringa. E eu vou... eu não consigo... Vamos ver se eu consigo desenhar um dedo aqui. Vou desenhar um dedo assim. Aqui vai ter uma unha bonitosa. Aqui. Beleza. Aqui. Então, eu tô usando um dedo aqui. Ó, ficou profissional meu dedo. Eu tô usando... Mas pra quem não entendeu... Dedo. Beleza. Então, eu estou usando o dedo aqui para tapar a frente da minha seringa aqui, ó. Então, vamos dizer que eu coloquei um êmbolo aqui na minha seringa, só que eu não empurrei esse êmbolo. Então, eu estou com um êmbolo aqui, ó. E esse êmbolo está aqui, assim. Certo? Sem empurrar o êmbolo. Beleza, não empurrei. O que vai acontecer? Se eu não empurrei, eu vou ter uma pressão aqui fora, que vai ser a minha pressão atmosférica, certo? Que ela vale 101.325 Pascal absoluta. Beleza? Isso aqui é a pressão atmosférica absoluta. E aqui dentro, eu vou ter uma pressão que eu vou chamar de PS, que vai ser a minha pressão da seringa, que vale 101.325 Pascal absoluta também. Beleza. Só que eu posso medir essa pressão da seringa de maneira manométrica. Vamos dizer assim, ó. Vamos anotar aqui do lado. Ó. A pressão da seringa manométrica vai ser a pressão da seringa absoluta, que é esse PS que está aqui, menos a pressão atmosférica. Se eu calcular, ó, pressão da seringa 101.325 Pascal, pressão atmosférica 101.325 Pascal. Portanto, nesta situação aqui, a minha pressão da seringa manométrica será 0 Pascal, certo? Eu peguei 101.325, subtraí 101.325 e obtive 0. Então, pressão manométrica 0 significa pressão igual à pressão atmosférica. Beleza? Quando a manométrica é 0, a absoluta é igual à atmosférica. Vamos dizer que eu empurrei esse êmbolo aqui, ó. Vamos dizer que eu empurrei aqui, ó. Se eu empurrar esse êmbolo, a pressão da seringa vai para um valor que eu vou colocar aqui de 151.325 Pascal. Absoluta. Beleza? Bom, 101.325 Pascal absoluta. Vamos calcular esse valor aqui manométrico também. PS. Valor manométrico vai ser o PS, que é 151.325, menos a pressão atmosférica, que é de 101.325. Então, eu vou ter aqui 50.000 Pascal. E isso daqui é manométrica. Beleza? E essa daqui, ela tá, né, ela é positiva, né? São mais 50.000 Pascal, né? É a atmosférica mais 50.000 Pascal,
Então, ela está acima da atmosférica. Beleza? Não, o vácuo ele vai ser o zero de pressão absoluta. Tá? Quando você está olhando para a pressão absoluta, aí o vácuo é onde você vai medir esse 0 Pascal. Esse manométrico não significa que você tem 0 Pascal absoluto. Significa que você tem 0 Pascal em relação à atmosfera. Tá? Quer dizer que você está igual à atmosfera. Se eu empurrar o êmbolo aqui, ó, eu vou ter uma pressão maior do que a atmosférica. Então, repara que eu tenho valores diferentes para a pressão da seringa absoluta e para a pressão manométrica da seringa. Ela tem a mesma pressão fisicamente, mas se eu medir ela absoluta, eu vou ter 151.325 Pascal, e se eu medir ela manométrica, eu vou ter 50.000 Pascal. Vamos pegar aqui para o caso de eu puxar esse êmbolo, de eu baixar essa pressão aqui da minha seringa. Então, se eu puxar esse êmbolo, eu vou criar uma pressão aqui, por exemplo, na seringa absoluta, de 51.325 Pascal. Beleza? Essa pressão aqui é a pressão absoluta. Só que repara que 51.325 absoluto é menor do que 101.325 absoluto. Então, ela é menor do que a pressão atmosférica. Se eu fizer a diferença aqui, ó, entre a pressão da seringa absoluta e atmosférica, eu vou ter a pressão da seringa manométrica, que vai ser de menos 50.000 Pascal. Repara que deu negativo aqui, mas só deu negativo porque é manométrica. Absoluto não pode ser negativo, né? Porque a gente sabe que o zero é o vácuo. Isso aqui é manométrica também. Tá? Então, repara nos valores aqui, ó. Eu tenho uma pressão absoluta, que ela é positiva, 51.325 Pascal, mas a manométrica, ela é negativa, ó, menos 50.000 Pascal. Significa que aqui, nesse caso, a gente está abaixo da atmosférica. Ah, maravilha, que bom. Isso aqui precisa estar bem elucidado mesmo, pessoal. Precisa estar bem claro isso aqui, senão dá muita dificuldade depois. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, a gente agora conhece bem o que é uma pressão absoluta e o que é uma pressão manométrica. Agora que a gente conhece isso aqui, a gente consegue calcular a força que uma pressão pode fazer em uma superfície plana submersa. Isso aqui dá pano para manga, viu, pessoal? Vamos lá. Vamos observar isso daqui, esse assunto aqui, ó. Já chegamos num slide complexo aqui. Vamos lá. O que significa tudo isso? Significa o seguinte, ó. Eu tenho um reservatório, vamos com calma, vocês vão entender tudo. Eu tenho um reservatório aqui, ó. E esse reservatório, ele tem uma superfície aqui que está submersa. Pode ser uma comporta, por exemplo, pode ser alguma coisa que está lá dentro do seu reservatório. O importante é que ele é um reservatório, ele tem fluido, tem líquido. Esse líquido está parado, ele é incompressível, então a densidade dele é ρ, né? E eu tenho uma superfície aqui, ó. E essa superfície, ela pode estar inclinada. Né? Repara que como começa a inclinação dessa superfície. Eu vou medir o ângulo, esse ângulo θ aqui, ó, entre a linha que passa pela minha superfície aqui, imaginando que essa superfície é plana, né? Então eu tenho uma linha que passa por essa superfície aqui e eu vou medir o ângulo dessa linha com a linha de nível do meu reservatório aqui. Ó. Beleza. Então, eu vou ter uma profundidade, essa profundidade aqui ela é medida por H, e eu vou ter aqui nessa superfície uma força que está sendo aplicada. Qual que é o grande problema disso daqui? O grande problema é que a gente lembra que a força de pressão ela aumenta com a profundidade.
Então, por mais que eu tivesse uma superfície quadradinha bonitinha aqui, a força aqui em cima, na superfície, ia ser menor do que a força que a gente está aplicando aqui embaixo, né? Então, isso já me cria um problema um pouco maior para calcular essa força, porque eu tenho um carregamento distribuído nessa superfície aqui que aumenta com a profundidade, né? Bom, essa daqui é uma vista lateral da minha superfície. Se eu olhasse esse problema mais ou menos de cima, se eu olhasse a partir dessa perspectiva aqui, ó, olhando de frente aqui para minha superfície, eu ia observar isso aqui, ó, né? Então eu tenho lá a minha superfície, eu tenho um elementozinho que a gente vai estudar. Esse elementozinho, ele está numa posição X a partir da minha origem aqui do sistema de referência. Repara que, além de tudo, a gente tem que definir um sistema de referência. Esse sistema de referência possui a origem aqui em cima, ó, nessa linha que é no cruzamento, na verdade, dessa linha que sai da superfície aqui com a linha que vem do nível do meu reservatório. Então, no cruzamento dessas duas linhas aqui, eu vou colocar um sistema de referência. Esse sistema de referência aqui tem um eixo Y orientado positivo para baixo, na direção da minha superfície aqui, ó. Então, esse eixo Y que está aqui, ó, ele está para cá. O eixo Z está para trás. Como eu fiz uma rotação aqui para olhar essa placa aqui de frente, quando eu olho ela de frente, o Z vai estar entrando na minha lousa aqui e o X está indo para a direita aqui, ó. Tá? Então, eu vou ter um elemento aqui de área, um elementozinho pequeno, que ele tem um tamanho dx e ele está a uma distância x dessa origem do sistema de coordenadas. Ele também está a uma distância y desse sistema de coordenadas aqui no sentido do eixo y. Ele tem um tamanho dy. Esse tamanho dx, dy me cria um elemento diferencial de área A. E aí eu tenho esse centro aqui da placa, ó, que não é um centro geométrico, é um centro que a gente vai calcular e que a gente chama de centro de pressão, né? Então, o que acontece? Eu tenho minha placa aqui, ela tem um carregamento distribuído grandão lá, né? Tem pressão sobre toda essa placa. O que a gente vai calcular? A gente vai calcular uma força equivalente desse carregamento distribuído aqui, e eu vou colocar essa força equivalente. Para essa força ser equivalente, ela precisa ser aplicada num ponto específico. Esse ponto específico, ele é o meu centro de pressão. Eu tenho certeza que vocês já viram isso em outro lugar, só que de outra maneira e com outro nome. Se vocês pararem para pensar, vou pegar aqui no meu Rabiscator Tabajara aqui, ó. Infelizmente eu vou ter que apagar isso aqui. Então, ok? E quando vocês viram resistência dos materiais lá, por exemplo, se estão vendo ainda, vocês viram lá, por exemplo, probleminhas de viga, né? Então você tinha uma viguinha lá, e aí na sua viga você tinha lá o seu carregamento distribuído, né? Então você tinha algo, nesse programa aqui para desenhar diagonal é meio burocrático, mas você tinha lá o seu carregamento distribuído, que ele tinha mais ou menos essa cara aqui, né? E aí você ia fazer um método das seções na sua viga lá, beleza? Então tinha um carregamento distribuído aqui. Tinha lá os seus apoios também, então tinha um rolete aqui, tinha um pino ali, beleza? Não vou me preocupar com isso. O que eu quero dizer é o seguinte, fazer essa conta com esse carregamento distribuído aqui era muito difícil, né? Não era algo prático. Então o que a gente fazia? A gente substituía esse carregamento distribuído aqui, ó, por uma força concentrada, né? Eu substituía ele por algo assim, ó. Eu vou trocar ele por uma força concentrada, e essa força concentrada aqui, ó, ela é equivalente a esse carregamento distribuído, no sentido de que a área desse carregamento distribuído aqui equivalia à intensidade dessa força aqui, e o lugar que essa força estava não era qualquer lugar também, né? Como que eu calculava o lugar onde essa força estava aqui, que era esse x' aqui, por exemplo? Bom, a gente fazia uma teoriazinha toda lá, de calcular a somatória dos momentos desse esforço distribuído aqui em torno desse ponto, né? E esse ponto, esse carregamento ia me dar um determinado momento em torno desse ponto. Bom, eu já tenho a intensidade da força, então eu calculava essa distância aqui para que essa força
não gerasse só o mesmo efeito de força desse carregamento distribuído, mas para que ele gerasse também o mesmo momento que esse carregamento distribuído estava gerando aqui em torno de um ponto ou em torno de qualquer ponto da sua estrutura, né? Então, toda vez que você tem um carregamento distribuído, que eu vou chamar de aqui Fzinho, esse carregamento distribuído ele vai ser substituído por um carregamento Fzão, que é essa força aqui em vermelho grossinho aqui que eu coloquei, mas esse Fzão está sujeito a um posicionamento x'. Não posso colocar em qualquer lugar, quer dizer, não faz o mínimo sentido de que esse carregamento distribuído aqui, ele possa ser representado por uma força que está aqui, por exemplo. Não está nem no carregamento, não faz o mínimo sentido, né? Então isso aqui, ó, não pode acontecer. O que a gente tem aí nessa parte de superfícies submersas é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Só que em vez de calcular isso aqui numa viga, que eu tenho uma dimensão, eu estou calculando em uma superfície que tem duas dimensões, né? Você tem dois eixos aqui para você calcular, então é para você trabalhar. Então você tem um eixo para cá e um eixo para cá. E aí você vai ter de novo o seu carregamentozinho distribuído lá, né? Então, deixa eu tirar essa ferramenta aqui. Você vai ter o seu carregamentozinho distribuído lá, certo? Aqui, que eu vou desenhar em vermelhinho. E ele vai aumentando com a profundidade, inclusive, então ele não é todo igual, ele tem mais ou menos uma cara assim, ó. E aí eu vou substituir esse carregamento distribuído por um carregamentozão concentrado, aqui. E esse carregamentozão concentrado, ele está sujeito a uma posição aqui, ó, também no meu sistema de referência. Então ele está sujeito aqui a um x' aqui e a um y' aqui. É exatamente a mesma coisa que a gente está fazendo, a matemática é um pouquinho diferente. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou começar por... Vamos ampliar aqui. Eu vou começar aqui por calcular um elementozinho diferencial de área. Por quê? Porque a minha pressão ela é distribuída na área, né? Então, o que eu sei? Eu sei que se eu tiver uma pressão em algum lugar aqui, eu sei que essa pressão varia com a profundidade, ok? Mas se nesse elementozinho aqui de área eu tiver uma pressão, e eu multiplicar essa pressão por essa área desse elementozinho aqui, então eu vou ter uma forcinha, um elemento diferencial de força dF, que é o que está aqui, ó. Beleza. Se eu integrar essa força ao longo de toda essa superfície aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter a minha força que eu quero aplicar em algum ponto aqui. Basta que a gente calcule o ponto onde a gente quer aplicar essa força. Beleza. Quanto que vai valer a minha pressão? Qual que é a minha função da pressão aqui, ó? A minha pressão, a gente já sabe, ela vale a pressão atmosférica mais ρgH, né? Então, a pressão atmosférica é a minha pressão que está aqui em cima e o ρgH, ele é o meu gradiente de pressão que eu tenho conforme eu vou descendo. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque frequentemente a gente mede essa distância aqui em Y, ó, e essa distância aqui em Y, ela não é a sua profundidade. A sua profundidade é o H, que desce daqui, ó, desce do nível, ele não desce do ponto O aqui, ó, ele desce perpendicular a partir do nível. Bom, se eu sei disso, e eu conheço essa distância Y e eu conheço H, eu consigo calcular o seno de θ, né? O seno de θ é H dividido por Y. É o cateto oposto dividido pela hipotenusa aqui, ó. Então, eu consigo calcular a profundidade sabendo esse Y aqui, né? A minha profundidade H, ela vai ser o Y seno de θ. Professor, esse seno de θ pode ser... Aliás, esse ângulo θ pode ser 90 graus? Pode, absolutamente. Você pode ter uma comporta vertical lá e ele vai funcionar normalmente. Esse ângulo θ pode ser 0 graus? Pode também. No caso de 0 graus, você vai ver que a fórmula simplifica bastante, porque a superfície vai estar horizontal. Se ela está horizontal, eu não tenho gradiente de pressão, porque ela está inteira no mesmo nível, e se ela está inteira no mesmo nível, ela sofre uma pressão só, né? Mas sim, essa fórmula funciona mesmo para ângulos de 0 ou 90 graus aqui, não tem problema. O que eu faço com isso? Basicamente, a gente vai fazer um esforço danado para calcular essa integral e depois para fazer uma somatória de momentos para posicionar essa força no lugar correto aqui, ó. É isso que a gente vai fazer até o final da aula de hoje.
Então, olha só. Aqui no meu cantinho eu já vou deixar algumas coisas. Eu vou deixar aqui como lembretes do que a gente viu nesse slide anterior aqui, que a minha pressão é P0 mais ρgh e que a minha profundidade é y seno de θ, tá? Então eu já vou deixar aqui no cantinho. E aí, o que eu vou fazer agora? Vamos calcular a integral. Falei para vocês que eu ia calcular a integral. Essa integral, essa força aqui, ó, que ela é a integral da pressão na área, ela vai ser a integral da pressão, substituímos a expressão da pressão por essa expressão aqui, e aí essa expressão está em função de h, e na verdade a gente tem o h em função de y e θ, né? Θ é constante, mas y ele vai variar dentro da minha área lá, então eu preciso colocar essa função aqui em função de y e não de h. Então trocamos h por y seno de θ. Até aqui foram 3 passagens muito simples, só substituições aqui, ó. E agora, o que eu vou fazer? Isso aqui, coisas importantes. Na verdade, eu falei as parcelas em vermelho aqui, mas eu acho que deu um probleminha na formatação, porque esse y não deveria estar em vermelho. Tá vendo? Eu falo que as parcelas em vermelho são constantes e podem ser removidas da integral. Só que esse y aqui, ele não é vermelho, ele está em preto. Então aqui, ó, agora sim, vamos lá. Então aqui, as parcelas em vermelho são constantes, ó, porque a pressão atmosférica é constante, a gente está trabalhando com fluido incompressível, então a densidade é constante, a gravidade é constante e o seno de θ é constante, porque a gente não vai ficar variando a inclinação ali da superfície, né? A gente vai calcular ela com a superfície com a mesma inclinação o tempo todo. Então, vou tirá-las da integral. Essa integral aqui vai ser dividida em 2 partes. Eu tenho a integral da pressão. A integral é sempre uma integral de área, que a gente está sempre integrando sobre a área da superfície. Então, eu vou ter aqui pressão que multiplica a diferencial de área, e eu vou ter ρg seno de θ, que multiplica a integral sobre a área também de y dA. Essas duas integrais aqui, ó, repara que elas são integrais que a gente vai utilizar bastante em qualquer disciplina, não só nessa disciplina aqui, ó. Essa primeira integral aqui, ela serve para a gente calcular a área, certo? A gente calcula a área de absolutamente qualquer coisa assim. E essa integral de y dA, ela tem um significado matemático muito especial, porque ela se chama momento de inércia de área de primeira ordem. Isso aqui é um momento de inércia de área de primeira ordem. Na verdade, acho que não é de inércia, é um momento de área de primeira ordem. Por que é um momento? Basicamente porque eu estou multiplicando área por uma distância. E isso, matematicamente, a gente chama de momento. E isso aparece não só aqui nessa disciplina, isso aparece em muita disciplina. Aparece lá na Resmate, aparece na dinâmica para quem faz mecânica, aparece em vibrações, aparece em tudo que é canto. Em tudo que é canto. Então a matemática já tratou isso aqui, essas expressões aqui, e a gente vai utilizar um pouco dessa matemática. Então, ó, olha só, eu tenho uma expressão aqui, por exemplo, para o centroide de área na direção de y. Qual é a expressão do centroide de área na direção de y? 1 sobre a, que multiplica a integral de y dA na área. Olha só, esse centroide de área aqui, ó, a expressão do centroide de área, ela é quase igual a essa expressão aqui da integral, é só passar esse a multiplicando aqui, ó. E o que é o centroide de área? O centroide de área, se eu pegar uma figura geométrica, ele é o ponto em torno do qual toda a área está distribuída igualmente, né? Então isso a gente chama de centroide de área. Então toda a área, né, se eu multiplicar cada pedacinho de área pela sua distância, ali daquele ponto, eu vou encontrar um ponto onde toda a área está distribuída igualmente em torno do meu centroide de área, tá? Então, aqui eu calculo área, aqui eu calculo mais ou menos centroide de área. Centroide de área, ele vai ser 1 sobre a, y dA. Qual que é a vantagem da gente usar essas fórmulas aqui, ó? A vantagem é que a matemática já estudou essa integral e esse centroide de área é tabelado para inúmeras figuras. Então, a gente não precisa se preocupar em calcular essa integral. A gente vai pegar a tabelinha do centroide de área e a gente vai substituir esse centroide de área aqui. Então, essa integral, basicamente, eu vou substituir ela por área, que multiplica centroide de área na direção y. Então, tá aqui, ó. Aqui eu tenho a própria área do sistema, né? Integral do elemento de área na área vai dar área.
Então eu tenho pressão vezes área, mais ρg seno θ, centroide de área, que multiplica a área também. Posso dar uma melhoradinha nessa fórmula aqui e tirar essa área em evidência, né? Então eu fico com a minha força equivalente igual a pressão mais ρg, profundidade do centroide de área, que multiplica A. Por que profundidade? Olha só, lembra lá que a profundidade de qualquer ponto ela é a distância em y daquele ponto em relação à origem do sistema de referência que multiplica seno de θ. O centroide de área também é um ponto, certo? Então eu vou ter lá minha figura, por exemplo, ó, vamos exemplificar aqui, ó. Eu vou ter lá, vamos dizer que a minha superfície que eu estou trabalhando aqui, ela é um quadrado assim, certo? Um retângulo, vai. Mas vamos dizer que ela é uma superfície assim. Beleza. Para uma superfície dessa daqui, o centroide de área está bem no meio, né? Então, eu vou pegar um pontinho aqui, e esse pontinho aqui vai ser o meu centroide de área, né? E esse centroide de área, ele tem, lembra lá, né? Eu tenho um sistema de referência, ó, que eu vou colocar aqui. Então, meu eixo Y está aqui para baixo, meu eixo X está aqui para o lado, certo? Ele está com uma inclinaçãozinha para baixo mesmo. Essa daqui, ó, só para a gente ter como referência, essa linha verde aqui, ela vai ser a linha de nível, né? Então, ela não está horizontal porque eu estou tentando colocar em perspectiva aqui, mas isso daqui vai ser, essa linha verde, ela vai ser aqui para a gente tomar como referência, ela vai ser o nível do reservatório, né? Então, essa linha aqui é a linha de nível. A gente tem o ângulo θ aqui, ó. Beleza, o ângulo θ está aqui. Qualquer ponto que eu escolher medir aqui nessa superfície, ele vai ter uma profundidade, né? Eu vou medir a partir do nível aqui e eu vou ter uma profundidade que a gente chama de H, né? Eu vou traçar uma reta paralela a essa reta verde aqui, ó, que passe por cima desse centroide de área aqui, ó, pra gente ter como referência. Então aqui, mais ou menos assim, certo? Então esse centroide de área aqui, ó, ele tem uma distância, bom, esse aqui é o eixo Y, esse aqui é o eixo Y, esse aqui é o eixo X, esse aqui é o centroide de área, que eu vou chamar de C. Ele tem uma distância aqui, ó, que eu vou desenhar em preto aqui, uma distância com relação ao eixo X, e essa distância aqui a gente chama de YC, que é a medida Y do meu centroide de área. Ele também tem uma distância com relação ao eixo Y, que é o meu XC, que é a coordenada do meu centroide de área na direção X. Então, eu tenho o XC e tenho o YC. Essa reta verde aqui, ó, que está no nível do meu reservatório, ela vai me produzir uma altura aqui, ó, de profundidade desse centroide de área, que é essa altura aqui, ó. Vou desenhar ela em verde aqui, ó. Que é essa altura aqui, ó. Do nível até o centroide de área. Essa profundidade aqui é aquilo que a gente está chamando de HC. Então, se você olhar para esse retângulo aqui, ó, para esse triângulo aqui, ó, você tem aqui, ó, HC, essa linha de cima aqui é a linha de nível, né? Aqui a gente tem o nível. E essa distância aqui, ó, agora eu vou precisar da reta. E essa distância aqui, eita, essa distância YC aqui, ó. Eita. Esse ângulo aqui é o θ. Então, de novo, né? O HC, se eu calcular o seno de θ também é HC sobre YC. Ou seja, HC é o YC seno de θ. Igual a gente estava fazendo anteriormente lá com Y qualquer. Para o Y que designa o meu centroide de área, vai ser exatamente a mesma coisa. Então, tá aqui, ó. Eu só troquei esse seno de θ que multiplica YC pela profundidade do meu centroide de área, sem nenhuma
complicação. Então tá aqui, a gente já fez isso. Beleza. E agora? Agora então, a gente sabe que a gente tem essa expressão aqui para força, né? Para essa força FR aqui, que é a força equivalente de pressão que eu vou aplicar na minha superfície. Mas eu ainda não calculei o centro de pressão. Como que eu calculo o centro de pressão? Ó, de novo, né? Aquela explicação aqui, ela está em slide aqui. Então, eu tenho YC aqui e eu tenho o HC aqui, ó. Repara no triângulo, tá? Exatamente a mesma coisa. E olha só, eu tenho centroides de área aqui tabelados, ó. Não preciso me preocupar. O centroide de área, ele vai ter uma posição em X e uma posição em Y para você calcular sempre. Então, você tem que ver onde está o sistema de referência da sua figura para você poder calcular isso aqui corretamente para a sua figura, porque pode ser que o seu sistema de referência esteja em um lugar diferente, mas o centroide, fisicamente, ele tem que estar no mesmo lugar, né? Então, aqui você tem o centroide de área para o semicírculo, você tem o centroide de área para um triângulo qualquer. Então, você tem aqui a largura da base, essa medida B1, essa altura, e aí você consegue calcular esse centroide, o pessoal da matemática já calculou para você. Para o retângulo, como eu disse para vocês, o centroide de área está bem no meio. Você tem um triângulo retângulo aqui também, você tem as posições do centroide de área, né? Esse tal desse H/3 aqui a gente usa muito lá em Resmate. Então, é necessário você conhecer. E tem outras figuras. Então, eventualmente, uma figura que você precisar conhecer o centroide de área dela para poder calcular a força equivalente de pressão, o centroide de área está tabelado. A gente não precisa se preocupar muito. Beleza. E aí? E aí que eu preciso... Até agora a gente já calculou essa força resultante da pressão. E aí a gente precisa agora calcular o local de aplicação dessa força, como eu falei para vocês, né? E aí, para calcular esse local de aplicação, como que a gente vai fazer? Olha só. Para calcular a força, a posição da força resultante, a gente precisa imaginar que a força resultante que atua sobre o corpo é capaz de gerar no mesmo momento, aquilo que eu falei lá no comecinho da aula, o torque, para quem gosta do nome, é a mesma coisa, que o carregamento distribuído seria capaz de gerar, né? Então, aqui, esse carregamento distribuído aqui, ele gera um determinado momento verdinho. Eu vou trocar esse carregamento distribuído aqui de pressão Cara, eu acho que os meus PowerPoint estão meio corrompidos, mas beleza. Porque esse carregamento aqui é o contrário, né? Ele tem que estar subindo para baixo aqui e não para cima. Mas tudo bem. Vamos imaginar um carregamento genérico aqui de pressão, certo? E esse carregamento de pressão aqui, ele gera um determinado momento. Esse momento aqui, como que eu calculo esse momento? Eu calculo assim, eu vou integrar a pressão ao longo de Y aqui. Y é o eixo que desce aqui na minha superfície. E vou integrar isso aqui ao longo de toda a área dessa superfície. Beleza. Então, força vezes braço, vai dar aqui meu Y vezes P, ao longo de toda a área da superfície. Eu vou trocar isso aqui, como eu falei para vocês, por um carregamento concentrado. E esse carregamento concentrado, ele tem que estar a uma distância que me gere exatamente esse mesmo momento. Então, o que a gente quer? A gente quer que esse momento gerado pelo carregamento distribuído seja exatamente igual a esse momento gerado pelo carregamento equivalente. E para isso, a gente vai ter que calcular essa distância y' aqui, para que a gente chegue nessa expressão aqui de que os momentos são exatamente iguais, né? Então, olha só. O que a gente vai fazer aqui no fim das contas? Olha só. Y' FR, quer dizer, o momento gerado pela força equivalente em torno desse ponto aqui, do comecinho lá da minha superfície, ele vai ser igual a essa integral aqui, que calcula o momento gerado por esse carregamento distribuído. Beleza. Então, a gente vai assim eu calculo o momento do carregamento distribuído, assim eu calculo o momento do carregamento concentrado, e eu só quero que eles sejam iguais. Com a vantagem de que esse FR aqui, que é esse esforço concentrado, eu já sei, eu já acabei de calcular lá. Então, eu posso simplesmente passar ele dividindo aqui, e o meu Y' vai ser essa integral dividido por FR. Agora, eu preciso calcular essa integral aqui. Lembrando que a integral que a gente calculou nos slides passados, ela era integral de PdA.
Agora eu só vou incluir um y aqui dentro dessa integral e fazer exatamente o mesmo procedimento. Então, olha só. Aqui. Olha só. O meu y'(f), ele é integral na área de y PdA. Né? Estamos calculando um momento aqui. Ó. De novo, a pressão é P0 mais ρgh e o P0 é... Aliás, a gente está multiplicando por isso aqui. E o h, ele é o y seno de θ. Né? Então, olha só. Eu vou ter yp0 aqui. O P0 é constante, a gente sabe que vai sair da integral. O ρg também é constante, a gente sabe que sai da integral. O y, ele não é constante, a gente vai ter que integrar isso aqui. O seno de θ também sai da integral, é tudo belezinha. Estou integrando isso aqui na área. Então, de novo, as parcelas em vermelho são constantes e podem ser removidas da integral. Removê-las-emos. Então, tá aqui, ó. Tirando elas da integral, você pode quebrar a integral em duas partes aqui. E, ó, essa primeira integral, ela é conhecida. Ela é a integral lá do centroide de área, que a gente calculou. E essa segunda integral, ele é um momento de área de segunda ordem, porque eu tenho um y² aqui, ó. Para nossa imensa sorte, a matemática também já estudou essa integral. Então, a gente tinha lá que o centroide de área de y era isso aqui, eu só vou substituir pelo centroide aqui, show de bola. E eu tenho um momento de inércia de área em x, que é dado por essa expressão aqui, ó. Esse momento de inércia de área se chama IXX, né? E ele é dado justamente por essa expressão aqui, ó, integral de área de y² dA. Esse momento de inércia de área a gente também usa. Não vou falar para vocês que a gente não usa. A gente usa esse momento de inércia de área, sim. Usa lá em resistência dos materiais, usa em dinâmica, usa em um monte de lugar. Só que, para alguns lugares, por exemplo, resistência dos materiais, esse momento de inércia de área pode até ter um sentido físico. Para nós, aqui especificamente, ele é só uma integral. Então, você não precisa se preocupar muito em tentar entender o sentido físico disso. A única coisa que você precisa saber é que você vai calcular o momento de inércia de área da figura na direção de x. E isso aqui também é tabelado. Tá? Tudo isso serve para você calcular essa integral da força distribuída na área multiplicada pela distância no eixo y. E aqui você está calculando uma somatória de momentos. É só isso. Não precisa se preocupar. Então, ó. Vou substituir esses termos aqui dessas integrais. Então, olha só. Na integral de y dA, eu vou ficar com yc que multiplica a, né, centroide de área que multiplica a área. Na integral de y² dA, eu vou ficar com ixx aqui, ó, que é o meu momento de inércia de área em x. O que eu vou ter que fazer agora? Bom, eu estava querendo calcular esse y' só, porque o FR eu já tenho. Então, eu vou dividir todo mundo por FR e depois a gente divide por FR. Falando sobre o momento de inércia de área, pessoal, para vocês terem uma ideia só do que é. Olha só, é uma medida da distribuição da área da figura em torno dos eixos aqui, ó. Ele mede quanto essa área está longe dos eixos x e do eixo y. Então, o ixx, ele vai medir o quanto que os pedacinhos da área da minha figura estão longe do eixo y. Aliás, estão longe do eixo x, né? Por isso que ele é calculado com relação a y aqui, né? Porque são distâncias com relação ao eixo x, elas são as distâncias y. E o y, ele é calculado da mesma forma, só que com x², porque a gente está estendendo essa integral aqui para as laterais agora. A gente está multiplicando cada pedacinho de área aqui pela distância do eixo y ao quadrado, e somando tudo para ver como que está essa distribuição de área em torno desses eixos aqui, ó. E a gente tem uma outra propriedade muito importante aqui. Qual que é essa propriedade importante? Essa propriedade importante é que se a origem do sistema ela passa pelo se a origem do sistema de coordenadas que eu estou colocando aqui, que eu quero calcular esse momento de inércia de área, ela passa pelo centroide de área. Então, se eu coloquei esse sistema de coordenadas bem no centroide, esses centroides de área aqui, eles são mínimos. Quer dizer, o menor centroide de área que você pode ter é o centroide de área que você vai calcular quando você colocar o seu centro de coordenadas bem aqui, ó, né? A origem do sistema de coordenadas bem em cima do centroide. Por quê?
Lembra que o centroide, ele é a posição em torno da qual você tem uma distribuição igualitária da área do sistema, certo? Da área da sua figura aqui, ó. Então, ele é o melhor ponto de distribuição, né? Para qualquer lado que você for, você vai ter a mesma distribuição de área. Se eu for calcular o momento de inércia de área em torno de qualquer outro ponto aqui, essa área, esses elementos de área, eles vão estar com certeza mais distantes do que eles estariam se eu estivesse calculando em torno do centro de massa, né? Para qualquer ponto do centro de massa, não, do centroide de área, para qualquer ponto que eu estivesse calculando aqui. Então, o que vai acontecer? O seu centroide de área, ele tem essa propriedade especial de minimizar os momentos de inércia de área. E os momentos de inércia de área, como eles dependem da posição do seu centro de massa, Jesus, vamos de novo. Os seus momentos de inércia de área, como eles dependem da posição, da origem do seu sistema de coordenadas, quer dizer, se eu pegar esse eixo x e y e jogar para outro lado aqui, eu vou ter valores diferentes para o x e para o y, seria muito difícil tabelar esses valores. Então, a gente sempre tabela esses valores em torno do centroide de área, porque em torno do centroide de área esses valores são sempre iguais e são sempre mínimos, né? Então, eu consigo tabelar. Fala, bom, beleza, eu tenho o momento de inércia de área em torno do centroide aqui, para x e para y. Como que eu faço se o meu sistema de coordenadas aqui não tiver centrado aqui, ó? Se ele não tiver centrado nesse ponto, você pode usar um outro teorema que a gente vai ver já, que é o teorema dos eixos paralelos. E aí você consegue calcular esse centroide de área em torno... aliás, você consegue calcular esse momento de inércia em torno de outro ponto que não seja o centroide de área. A gente não vai precisar desse teorema dos eixos paralelos, mas só para vocês terem essa noção. Então vamos lá. Olha só. Teorema dos eixos paralelos que eu estava falando para vocês. Se o meu sistema de coordenadas estiver a uma posição diferente do meu centroide de área, o momento de inércia desta figura aqui, em torno desse eixo x e desse eixo y, ele pode ser calculado utilizando o momento de inércia de área em torno do centroide, tanto em x quanto em y, mais essa distância do centroide, por exemplo, para x, a distância do centroide até x, que é yc ao quadrado, que multiplica a área. Para o y, a mesma coisa. A distância do centroide para y, que é x ao quadrado, que multiplica a área. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, esse teorema dos eixos paralelos, e por que a gente vai usar? Porque lembra lá no começo que o nosso sistema de coordenadas, ele não está em cima do centroide de área, ele está lá em cima do reservatório, ele está lá no nível do reservatório. Então, eu preciso entrar com essa expressão aqui desses momentos de inércia de área que sejam tabelados, né, para que eu consiga usar. Na minha expressão apareceu esse ixx aqui, ó. Eu vou ter que substituir ele por esse ixx tabelado, mais o yc ao quadrado a. O yc não é problema nenhum, porque ele é tabelado também, né? A gente consegue calcular a posição do centroide de área e a gente consegue utilizar ele aqui na nossa fórmula. Então, basta substituir o ixx que a gente encontrou por esse yc ao quadrado que multiplica a área. Eu sei que matematicamente está muito pesado, mas a gente não vai precisar fazer esse procedimento inteiro depois, tá? Eu só estou querendo mostrar para vocês de onde que vem as coisas. Então aqui, ó, lá na nossa expressão a gente tinha y em FR é pressão YCA, beleza? Mais ρg seno de θ ixx. Substituímos pela expressão aqui, ó, ixx chapéu chapéu, que é o momento de inércia de área em torno do centroide de área, mais a posição do centroide de área ao quadrado que multiplica a área. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui um termo que, ó, é ρg seno θ yc ao quadrado a, certo? E então eu consigo tirar um yca em evidência desse termo aqui e um yca em evidência desse termo aqui, ó. Então eu vou dar uma reorganizada nessa equação, ela vai ficar dessa forma, ó. Yca que multiplica o P0, tá aqui, yca que multiplica yc ρg seno de θ, tá aqui, ó, né? Então demos essa reorganizada, sobrou esse termo aqui para o lado de cá, que
vou deixar ele aí quietinho. Então, Roger seno de θ é momento de inércia de área em torno do centroide de área na direção de x. Beleza. O nosso YC seno de θ é o HC, então a gente substitui. E esse área que multiplica P0 mais Roger HC é o nosso FR, é a nossa força equivalente. Então, a nossa força equivalente aqui, ó, eu vou substituir o que está nesse parênteses pela força equivalente, né, multiplicado pela área aqui. E aí sim, ó, eu vou ter centroide de pressão, ou centro de pressão, que multiplica a força equivalente, que é o que estava do lado esquerdo desde o começo, é igual a centroide de área, que multiplica a força equivalente, mais esse termo de correção aqui, ó, Roger seno de θ, momento de inércia de área em torno de x. Dividimos os dois lados agora sim por essa força equivalente. E aí finalmente a gente consegue calcular esse termo aqui que é o meu centro de pressão. Esse centro de pressão, ele não é o centroide de área. Repara que ele depende do centroide de área, mas ele não é o centroide de área. Diferente do que a gente via lá em Resmate, que o ponto onde eu aplicava a força era o centro de área e ponto final, aqui ele não é o centroide de área, porque a gente não está calculando isso aqui numa dimensão só, a gente também está utilizando aqui a área, e quando a gente utiliza a área as coisas mudam um pouquinho de figura. Eu tenho mais uns termozinhos de correção aqui. Vamos lá, essa aula cansa. Bom, e agora? Até agora a gente já calculou essas coisas importantes aqui. A gente já calculou a posição em Y, que a gente precisa calcular a força equivalente, e a própria força equivalente. Só que ainda tem mais um detalhe, ó. Repara que essa posição que eu vou colocar a força que está aqui, ó, né, a força a gente já calculou, a posição em Y que a gente vai colocar a força a gente já calculou, mas faltou a posição em X que a gente vai colocar a força. E o procedimento é igualzinho, é exatamente a mesma coisa que a gente fez para calcular essa posição em Y aqui, ó. Bom, se o procedimento é igual, o que eu vou fazer? Eu vou calcular os momentos agora em torno de x, não em torno de y. E aí a nossa equação aqui que tinha um y' aqui e um y aqui, ela vai ter um x' aqui e um x aqui. E eu vou ter que fazer a integral toda de novo. Então, fazendo a integral toda de novo, eu vou ter agora alguns outros termos aqui, né? Então, integral de x pdA, o x, o p aqui é meu p0 mais Roger y seno de θ. Esse y seno de θ aqui, aliás, y seno de θ nada, já está aqui. Eu vou aplicar a distributiva aqui, tirar os termos que são constantes para fora da integral. Então, eu vou ficar com p0 integral de x dA. Isso aqui é centroide de área em x, né? E Roger seno de θ integral de xy dA. Na outra vez que a gente calculou, a gente tinha um y quadrado dA. Agora a gente tem um xy dA. E esse termo aqui é mais esquisito ainda. Ó, o xdA ele tem a ver com centroide de área na direção x. Então, o centroide de área tabelado, bonitinho. Não precisamos nos preocupar com ele. O xy dA, no fim das contas, ele também é tabelado. Ele se chama produto de inércia de área. E ele tem essa propriedade aqui, ó, né? Ele é um IXY. Então, a gente vai substituir aqui na fórmula da mesma forma. Eu tenho exatamente uma expressão muito parecida. Só que esse IXY aqui, ele também vai sofrer da mesma questão do IXX lá, que é de o meu sistema de coordenadas não estar posicionado em cima do meu centroide de área. E aí eu vou ter que usar o teorema dos eixos paralelos para o produto de inércia de área também. Então, fazendo isso, ó, de novo, o meu sistema de coordenadas aqui, ó, ele não está em cima do meu centroide de área, ele está fora do meu centroide de área, e eu tenho o teorema dos eixos paralelos para poder calcular o momento de inércia de área, ou o produto de inércia de área, nesse caso aqui, em torno dos eixos x e y aqui, quando os meus eixos não estão centrados aqui no meu centroide de área. A integral é essa daqui. E se a origem dos eixos for definida sobre o centroide da figura, a gente vai ter essa mesma integral, só que esse produto de inércia de área também vai ser mínimo, né? Quer dizer, se esse centro do sistema de coordenadas estivesse aqui, esse produto seria mínimo. Conclusão.
O que a gente tem tabelado é sempre esse I, X chapéu, Y chapéu. E a gente precisa aplicar o teorema dos eixos paralelos para encontrar o nosso produto de inércia diária quando for necessário, né? Então, de novo aqui, teorema dos eixos paralelos, nesse caso vai ser o meu I, X chapéu, Y chapéu, mais distância em X, distância em Y do centroide de área, que multiplica a área A. Um monte de abobrinha aqui, parece que não vamos chegar a lugar nenhum, mas a gente vai chegar a algum lugar. E existe uma propriedade interessante aqui desse produto de inércia diária que a gente tem que levar em conta, que é a seguinte, aqui ó, se além da origem dos eixos passar pelo centroide, se além de a origem dos eixos passar pelo centroide de área, um dos eixos for um eixo de simetria da figura, então o produto de inércia diária da figura vai ser zero. O que significa tudo isso? Significa que se a sua superfície for simétrica, basicamente, se a sua superfície for simétrica, esse produto de inércia diária é zero. Ele só não vai ser zero se ela não for simétrica, tá? Mas normalmente, se você pensar numa barragem, se você pensar numa comporta, qualquer coisa assim, sempre são estruturas simétricas, né? Você não quer carregamentos com uma distribuição não uniforme na sua barragem, na sua comporta, enfim. Então, normalmente a gente projeta sempre essas coisas simétricas. Mas se por um acaso você tiver uma superfície que não é simétrica, aí esse produto de inércia diária não vai ser zero. Então, de novo, chegamos lá na nossa integral, a gente estava aqui. Esse xy aqui eu vou trocar pelo que vem do teorema dos eixos paralelos, que é isso aqui, ó. Ixy em qualquer ponto é igual ao meu ixy em torno do centroide de área, que multiplica xc, yc, que multiplica a área. Substituímos aqui. Tem uma organização que a gente consegue fazer, porque dá para tirar esse xca aqui em evidência. Tirando esse xca em evidência, eu fico com esse termo aqui em vermelho, que é exatamente a nossa força equivalente, né? Essa força FR, então a gente substitui. Tá aqui, substituímos. E esse termo de correção que ele vai ficar aqui de qualquer jeito. Agora sim, divide os dois lados pela força equivalente. E o que a gente vai ter é que o centro de pressão na direção X, ele é o centroide de área. Ele não é exatamente o centroide de área na direção X. Ele é o centroide de área somado com esse termo de correção. Só que se a sua superfície for simétrica em torno de X, o que vai acontecer? Esse termo aqui, esse produto de inércia diária, ele é zero. Então esse termo zera e na direção X, eventualmente, o seu centro de pressão, ele será também o seu centroide de área. Na direção Y nunca vai acontecer, mas na direção X acontece. Então tá aqui, ó. Fazendo um resumo, o que a gente vai ter aqui, ó? Quando eu quiser calcular a força de pressão sobre uma superfície submersa, o que eu vou ter que fazer? Eu vou usar essa fórmula aqui para calcular a força especificamente. Eu vou usar força igual a pressão atmosférica, ou pressão da superfície aqui, mais ρg yc seno de θ, que multiplica A. Lembra? O yc é a distância da origem até o centroide de área aqui da minha superfície. O seno de θ é o seno desse ângulo aqui. O ρg é a densidade e gravidade, beleza. Ou a gente vai usar isso, ou a gente vai usar essa de baixo aqui, ó. E as minhas animações estão muito bugadas. Ou a gente vai usar isso, ou a gente vai usar essa de baixo aqui, onde a gente substituiu o yc seno de θ logo pela profundidade do centroide de área, porque às vezes você já tem essa profundidade do centroide de área, não precisa ficar calculando nenhum seno aqui, só vai. Onde que eu vou aplicar essa força de pressão equivalente? Eu vou aplicar nesse ponto x' e nesse ponto y'. Eles dependem dos centroides de área, né, em x e y. O centroide de área em y, aqui, ele vai ser corrigido por esse termo, ρg seno θ, e xx, que é o momento de inércia diária dessa superfície aqui em torno do eixo x, dividido pela força equivalente. Na direção x, a gente vai ter a mesma coisa, uma coisa muito parecida, né? Então, a gente vai ter o
centroide de área na direção X, somado com esse termo de correção também, ρx seno θ, só que aqui eu não tenho o momento de inércia de área, aqui eu tenho o produto de inércia xy, que também é tabelado, dividido pela força equivalente de pressão. Vocês vão ver que é relativamente tranquilo você utilizar essas fórmulas aqui, desde que você saiba, desde que você entenda, que você mantenha em mente essas questões aqui de que o meu sistema de coordenadas está aqui em cima, eu tenho essa distância YC que eu tenho que considerar, eu não posso colocar esse sistema de coordenadas aqui na minha superfície, ele tem que estar centrado aqui no nível, o zero dele é aqui no nível, não é na superfície, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Aí, daí para frente, é aplicar as fórmulas, pegar os termos direitinho e acertar o exercício, não tem errado. A questão aqui é que eu queria mostrar toda essa dedução para vocês, porque repara que é bastante conta para chegar nessas fórmulas, e essas contas elas partem de alguns princípios, né? De alguns princípios que estão nessa figura aqui. Então a gente precisa olhar para essa figura aqui e precisa entender tudo que está nela. Eu preciso entender que o meu sistema de referência está aqui em cima para usar aquela fórmula lá do final, vamos voltar no slide do final que é melhor. Aqui, ó. Eu preciso utilizar, então, o meu sistema de referência aqui em cima. Eu preciso entender que eu tenho uma distância x e uma distância y para o meu centroide de área. Eu preciso saber calcular o centroide de área, né, ou saber procurar ele na tabela. Eu preciso saber que o meu h é diferente do meu y, né? O h, a profundidade aqui é diferente do y, o hc é diferente do yc, eu tenho um termo seno θ que relaciona os dois. E aí, essa fórmula toda aqui, depois que a gente fez tudo isso, eu ainda preciso informar para vocês que essa fórmula, ela só calculou... Aqui, ó. Esse slide que eu estava. Essa fórmula, ela só calculou a pressão de um lado da superfície. Ela não calculou a pressão do outro lado da superfície. Normalmente, você tem pressão dos dois lados da superfície. De um lado você tem o líquido, do outro lado você pode ter outro líquido, ou do outro lado você pode ter a atmosfera, por exemplo. Né? Se você tem a pressão atmosférica do outro lado, se isso aqui é de fato uma comporta, essas fórmulas se simplificam um pouco. Né? Porque aqui, por exemplo, ó, eu entrei com a pressão atmosférica mais blá 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 desse lado. Se eu tiver a pressão atmosférica do outro lado também, ela vai cancelar dessa força equivalente de pressão aqui, né? Porque a pressão atmosférica ela vai se anular aqui dos dois lados. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, ó, se eu tiver a pressão atmosférica do outro lado da comporta também, a fórmula simplifica um pouquinho. Ó, a fórmula de pressão equivalente, ela perde aquele termo de pressão atmosférica, porque tem dos dois lados, ela se cancela, né? O termo YC, YC seno de θ, ele vai ser substituído por HC da mesma forma, tá aqui. E os termos de pressão aqui, ó, os centros de pressão aqui, a fórmula deles muda um pouquinho também, porque você consegue fazer algumas simplificações lá na conta, elas não são simplificações diretas, mas você consegue fazer essas simplificações, e quando você faz essas simplificações, você fica aqui no x' com o x, o centroide de área, mais produto de inércia dividido por YCA, e no x' aqui embaixo é o YC mesmo, não é XC, e no Y' você tem YC mais momento de inércia de área na direção de X dividido por YC que multiplica A. Então, essas formulinhas elas são mais simples, elas valem para o caso onde você tem a mesma pressão em cima do reservatório e atrás da sua comporta, que pode ser o caso, por exemplo, da pressão da gravidade. Não vou nem perguntar para vocês se está tranquilo, pessoal, porque eu sei que a quantidade de contas dessa aula é insana. Isso aqui parece extremamente difícil, mas não é. Na próxima aula, que uma parte de vocês vai fazer comigo e outra parte de vocês vai fazer com a professora Priscila, a gente vai resolver exercícios utilizando essas fórmulas aqui, ó. Né? Tanto utilizando essas daqui do caso padrão, onde você calcula, e repito aqui, dessa do caso padrão você calcula a pressão só de um lado da sua superfície, você não calcula dos dois lados, né? Então, você tem aqui essas fórmulas que você pode usar,
E a gente vai resolver exercícios tanto que usam essas fórmulas aqui, quanto que usam essas outras fórmulas aqui, ó, onde você tem pressão hidrostática de um lado do seu fluido e do outro lado você tem pressão atmosférica. Vocês vão ver que essas fórmulas aqui, se vocês tiverem as tabelinhas lá do XC, XYC e XY, elas são, não vou dizer nem relativamente, elas são muito fáceis de calcular. De novo, repetindo para vocês fixarem, prestem muita atenção no local onde vocês colocaram o seu sistema de referência. Se vocês não tiverem clareza desse local, de onde ele está, sair fazendo de qualquer jeito, vai dar errado. Primeira coisa do exercício, onde está o sistema de referência? Está aqui. Beleza. Aí você consegue fazer tudo. Senão vai dar errado. Chega? Chega, né? Na próxima aula, pessoal, já vou dar um spoiler aqui para vocês ficarem mais tranquilos. A gente vai resolver exercícios. Aqui, ó. Eu vou passar isso aqui para a professora Priscila também. A gente vai resolver. Não é essa. Sorry. Cadê a minha aula? Tá aqui, pô. A gente vai resolver esses exercícios aqui, ó. Aqui, até no comecinho da aula aqui, eu coloquei um resumex aqui pra gente lembrar. Olha só a tabelinha de momentos de inércia diária aqui, ó. XY, XY. E aí eu pergunto, por que é que não tem XY nesse elemento aqui? Aliás, por que não tem XY em nenhuma dessas tabelas aqui, ó? Nenhuma dessas figuras aqui. Quem responder leva 5 pontos na prova agora. Porra, brincadeira. Então não vou nem levar a brincadeira adiante, porque senão a galera já, né? Exatamente, olha lá, o pessoal tá atento. Simetria. Quando eu tenho simetria, o meu XY é 0. Essas figuras são todas simétricas. Então, eu não tenho... Ó, arriscou levar 5 pontos na prova, hein? Essas figuras são todas simétricas, por isso que não tem XY, tá? E a gente não vai resolver nada que não tenha coisas simétricas, ó. A gente vai resolver comporta... semicírculo, comportinha retangular aqui, outra comportinha retangular aqui, tal. Então vai ser bem tranquilo.